aos meus ouvidos tudo é música. Tudo é poesia e sentimento, expressão de um movimento de corpo e alma de lua. Bem, esse é o módulo 3 do Sem Maquiagem, vídeo 9. Eu abri com a primeira faixa de um projeto que eu iniciei com esse nome de holístico, né? E eu optei por desmembrar uma música e colocar duas falas, né, nela. Eu vou fechar também esse vídeo com essa última faixa, que é o complemento desse trecho da composição que eu criei, né? Bem, o projeto holístico é uma história assim de tempo, é uma história de somatória de uma série de coisas que eu fiz e principalmente um detalhe importante: eu nunca aceitei as histórias mal contadas, né? E aí eu fui criando com essa história de, com certeza, cair bastante, continuo caindo, levanta, acorda, levanta. Enfim, eu tive um processo difícil, como tem que ser mesmo, né? Até sedimentar essa ideia. Basicamente, ele se resume em todas as coisas que eu busquei trabalhar, né, como artista, e vendo a arte de uma forma muito maior do que é conceituado atualmente, né? E aí eu criei essa projeção. Então, só para criar essa referência, né, esse vídeo, esse módulo agora, tem um pouco a ver de mostrar um pouco sobre esse trabalho, né? E essa parte artística é praticamente trabalhando com a sensibilidade, né, do ser, a coisa pura do processo, né? Então, nesse projeto se insere o Tai Chi Chuan, a música, a poesia, o trabalho de estudo constante dentro da minha limitação das técnicas que eu acho interessante pegar, né? E principalmente eu faço uma ponte quando eu comecei a encontrar o caminho do Tao, isso deu uma abertura incrível, né? O caminho do Tao para mim é aquela coisa que é de todo mundo e não é de ninguém, né? É uma coisa assim bem interessante. E eu fiz assim, até escrevi, vou ler nesse caso agora, né, essa referência sobre o que significa penetrar nessa visão, né? Bom, grande parte da herança do místico e do seu relativo equilíbrio parte da consciência de que, sob esse plano, nossa condição humana caminha à beira do abismo. Pressão, isso é pressão sim, mas pressão não é pressa. Quem pensa que esse legado depende dos holofotes midiáticos da hora e do reconhecimento efêmero das massas, se engana. Então esse é o primeiro tópico, que é o segundo, porque eu quis falar um pouco sobre isso, e aos poucos eu vou colocar um pouco mais, né? E eu vou agora no terceiro, eu vou fazer o Contando Histórias, que é na verdade uma homenagem a todo artista que, por um motivo ou por outro, né, e tem a ver com o caminho, né, não consegue o que seria o seu grande objetivo. Essa pessoa que eu vou falar, eu vou evitar dar o nome dele, mas é um artista que já faleceu. Ele tinha um trabalho bem interessante, ele fazia poesias com formas geométricas. E o trabalho dele, eu vou colocar depois aqui nos comentários o nome da pessoa e tudo, para quem quiser pesquisar. Mas então ele tinha essa coisa, as poesias dele, elas surgiam a partir de formas geométricas. Eu achei uma coisa fantástica. Um dia ele esteve aqui em casa e ele falou uma coisa que eu sempre registro essas impressões, né? Ele falou assim para mim: poxa, Cláudio, eu faço isso há muito tempo e eu não tenho o reconhecimento que eu acho que deveria ter. E eu vou te falar, se eu partir desse plano sem conseguir comprar um apartamento,
uma casa, ter uma vida confortável com essa minha produção artística, eu vou partir frustrado. O que ele falou, na verdade, a gente veja o universo, tem os vídeos que eu tenho colocado anteriores, né, o maioral, 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. Gente, é quase impossível todo mundo conseguir essa projeção midiática, ou mesmo no Brasil, então, Vidas Secas Brasil, um país tão miserável como o nosso, pela politicagem, é muito difícil você conseguir o mínimo que seja de reconhecimento do seu talento. Ou seja, tem todo um processo que vai criar um obstáculo a isso. Mas isso não é tão importante. Não é tão importante porque a essência da história está em cima da pureza que você produz. E, de repente, o legado que você consegue, eu coloquei isso também nos primeiros vídeos, é a ideia do projeto. A ideia essencial, pelo que a gente está aqui nesse plano, né? É você criar alguma coisa de positivo internamente. Lógico, o reconhecimento vai ser legal, se acontecer. Mas, se não acontecer, a coisa vai ficar quase que no 0 a 0. Aliás, é uma composição que eu fiz com esse nome. Bem, até para ilustrar essa referência, né? E eu quero colocar uma coisa interessante, que eu li certa vez também, um trecho, um livro de um filósofo. Ele falava o seguinte no trecho: nunca mais seremos profundos. Isso para mim tocou muito na época, né? E ainda hoje toca. Infelizmente é uma coisa que é mais ou menos a tônica social, né? Você fugir da profundidade, como se a arte fosse uma coisa que arte é igual a mero entretenimento. Entretenimento é uma coisa que você não tem que pensar muito, tem que esquecer os problemas, e, enfim, claro que tem gosto para tudo, mas esse tipo de arte não tem nada a ver para mim como arte em si, né? Bom, para ilustrar essa coisa, eu vou ler um texto, uma reflexão que eu coloquei no meu blog, né? Ponto Alienígena. É o blog uma das coisas que tem a ver com o meu projeto, né? E eu achei ele bem interessante porque ele fala sobre essa coisa, né? Essa reflexão sobre a pureza, né? E a inocência, né? Ele é assim: breve reflexão. A pureza interior, a inocência perdida. Esse foi o último que eu coloquei lá. A inocência não se confunde com ingenuidade. A preservação da pureza interior é, ou deveria ser, parte integrante de nossa essência humana. Não é à toa que tal conceito se define na própria natureza, por meio de situações e imagens angelicais, como o nascimento de uma vida, e particularmente suas etapas iniciais de crescimento e descoberta do mundo. De modo geral, a expressão sagrada do amor atemporal de uma mãe pelo seu filho e a conexão, quando natural, de dois mundos, por força do magnetismo da criação. Porém, na sociedade das pessoas, quando a força excessiva da racionalização predomina sobre o ser e o sentir, interpretamos equivocadamente os acidentes de percurso, que são, na verdade, os ensinamentos e experiências necessárias para o nosso próprio crescimento sob este plano. Nessa condição, prevalecem os clichês, que só desfazem os valores fundamentais que sustentam e estruturam a nossa natureza humana. Isso posto, qual foi o momento em que o ser permitiu desconexão com sua pureza interior e inocência? Teria sido após as sensações de desengano que inevitavelmente experimentamos ao longo das relações interpessoais que estabelecemos em nossa jornada, gerando a aparente máxima: amigo
e amor é dinheiro no bolso? Ou seria reflexo da efusiva programação artificial e midiática que dia após dia empodera o ser humano em valor na sociedade, conforme o seu poder de compra da tal propalada felicidade no teatro novelesco, onde inexistem problemas e obstáculos àquele que lute para ostentar tal status. Bem, eu vou fechar, porque esse vídeo assim tem todo um característica que eu não planejo muita coisa, não vai acontecendo. Vou fechar com a faixa 15, que é a última desse CD, Corpo, Alma de Lua, e ela vai trabalhar essa coisa da pureza, né, que é uma coisa que eu falo que se perde um pouco, tá? Do fluxo desse projeto, compreendi a sina do artista. Que busca compartilhar com o público o que de melhor ele tem a oferecer no momento presente. Eu quero deixar só uma impressão final, né? Hoje, por exemplo, como é de hábito, né? Eu estava praticando Tai Chi e quando eu, no meio da prática, né, me veio uma ideia muito interessante, isso independentemente do que você siga, né? A verdadeira religião, o verdadeiro templo está em nosso interior. Independentemente da corrente ideológica que você siga, esse é o caminho. Abraços, beijos.